Boa noite, queridos. Graça e paz para todos. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom. Nessa semana, eu completei mais uma primavera com a graça de Deus. Inclusive, quero aproveitar o momento para agradecer a todos que manifestaram suas felicitações. Mas foi um tempo que a gente reconhece a dádiva, o amor, o cuidado de Deus para conosco, amém? À medida que os anos vão passando, nós olhamos para trás, isso é inevitável, o tempo passa e a gente olha para trás e chega à mesma conclusão: quanta bondade, quanta fidelidade de Deus com as nossas vidas e com a nossa história. Louvado seja o Senhor. Apesar de nós, Ele segue sendo Deus. Hoje eu ouvi uma música do Asaf, que me inspira muito, Asaf. Eu ouvi uma música do Asaf, que muito me edificou, me inspirou para a reflexão de hoje também. É uma música conhecida, uma música intitulada Rastro de Amor. A letra diz o seguinte, porque às vezes a gente canta e não presta atenção na letra, né? Vai cantando, vai no ritmo da melodia e não presta atenção na letra. Eu escrevi parte da letra, é o que me interessa, que eu vou estabelecer como base para a gente refletir nessa noite. Mas a letra diz assim: quem vê de longe não sabe o quanto eu andei. Quem vê de longe não sabe o quanto eu chorei. Quem vê de longe não sabe o caminho estreito no qual passei para seguir as pegadas de Cristo, no lastro de quem me amou. Quantos conhecem essa música aqui? Quantos conhecem? Será que a maioria não conhece? Deixa eu ver de novo. Quantos já ouviram, conhecem essa música? Levanta as mãos. Menos da metade, Tiago. Então vamos ter que cantar, cara. Vamos ter que cantar para poder cooperar com o entendimento do que a gente vai falar aí com a graça de Deus. Seguir as pegadas de Cristo. Não sabe o que eu já vivi. Quem vê de longe não sabe o quanto aprendi. Quem vê de longe não sabe o caminho que Deus me ajudou a trilhar, para deixar as pegadas da areia, assim outros pudessem passar, assim outros pudessem passar. Rastro de amor foi o que eu segui. Rastro de amor eu quero deixar aqui. Acima de todo o brilho do mundo, o exemplo é o que deve ficar, para que
possam ser, e como Jesus possam ser, e como Jesus possam ser. Rastros de amor foi o que eu segui. Rastros de amor quero deixar aqui, acima de todo brilho do mundo. O exemplo é o que deve ficar, para que aqueles que seguem meus passos nunca venham a se desviar. Rastros de amor foi o que eu segui. Rastros de amor quero deixar aqui, acima de todo brilho do mundo. O exemplo é o que deve ficar, para aqueles que seguem meus passos nunca venham a se perder. E como Jesus possam ser, e como Jesus possam ser, e como Jesus possam ser. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Quantos aqui pode olhar para trás, olhar para a tua história e ver um Deus bom, um Deus Pai, um Deus que cuida da nossa vida nos mínimos detalhes, um Deus que percebemos o teu cuidado nos mínimos detalhes. Não tem como não fazermos menção dessa paternidade, dessa presença, desse diferencial em nossa vida. No nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos a Ti, porque Tu és um Deus real, Tu és um Deus presente em nossa história. Nós podemos dizer seguramente o que seria da nossa vida, se não fosse a Tua direção, se não fosse a Tua presença, se não fosse a Tua paternidade sobre nós. Não é porque merecemos, é por causa da Tua graça, apesar de nós, apesar de nossas limitações, imperfeições e muitos erros. O Senhor tem sido um Deus presente, um Deus zeloso, um Deus que tem nos guardado, um Deus que tem nos conduzido, um Deus que tem insistido conosco, um Deus que tem erguido a nossa cabeça em meio à escuridão, em meio às dúvidas, em meio às dores, e tem dito fortemente em nossos corações: esse é o caminho, andai nele, esse é o caminho, persevera nele. Um Deus que tem feito com que tiremos força de onde não tem força. Graças te damos, Senhor, bendizemos a Ti, por cada dia, por cada hora, por cada segundo da nossa existência. Graças te damos, Senhor, porque de fato estamos plenamente convencidos que o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. O que seria de nossa vida se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua presença? No nome de Jesus, agradecemos a Ti por essa noite. Te agradecemos pela igreja, lugar de provisão, lugar de proteção, lugar de amizade, lugar de, ó Deus, companheirismo. Te agradecemos pela Tua família, porque essa é mais uma prova do Teu cuidado por nós, porque outrora andávamos solitários, em crise, vazios, e o Senhor nos salvou, nos regenerou e nos inseriu na Tua igreja, que é o Teu corpo, Pai. E nós queremos Te agradecer por esse privilégio, Te agradecer pela graça de participarmos de um ambiente, de um momento como esse. Louvado seja o nome do Senhor. Graças Te damos, Senhor, por tamanha dádiva, tamanho investimento em nossas vidas. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, nessa noite especial, nesse ambiente inspirador, nesse ambiente cuja Tua presença está. Pedimos que o Senhor se manifeste falando aos nossos corações, que a Tua palavra traga resposta, libertação, cura, salvação, faça um rebuliço aqui entre nós, em nome de Jesus. Venha o Teu reino, reino de paz, de poder, de autoridade, de alegria. Venha o Teu reino, Senhor,
Em nome de Jesus, vem sobre nós, acalenta corações nessa noite, enxuga lágrimas, tira escama de olhos, aclara caminhos. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite faça o que lhe apraz. Repreendemos toda oposição, toda voz contrária, toda divagação de mente, toda resistência do adversário, caia por terra no poder do nome de Jesus. Que o leão ruja, que o Senhor se manifeste nessa noite, no meio do teu povo. É o que nós te pedimos, com certeza de que o Senhor nos ouve, no nome de Jesus, para a honra, louvor e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia desse eu estava contando para alguém o início de nossa jornada ministerial, sobre os montes e vales que Deus nos conduziu para que chegássemos até aqui. E já se vão 23 anos, sendo 20 anos de ministério pastoral no mesmo modelo e visão, e nos mesmos princípios da visão que recebemos do Senhor um dia, e também sob o cuidado do mesmo pai espiritual, Sérgio Franco. Louvado seja Deus por isso. Deus de toda a graça segue nos aperfeiçoando, para um dia nós podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. E isso justifica os muitos ataques, as muitas guerras que nós travamos, faz parte da jornada, faz parte da caminhada. Essa semana eu estava vendo uma entrevista numa rede social, e o entrevistador disse que ele falou de alguns grupos na cidade que na concepção dele era modinha, e dentro dos grupos que ele falou que era modinha, ele nos citou, e foi interessante que o entrevistado, ele logo corrigiu essa fala dele. Falou: não, os irmãos eu conheço Samuel, uma referência para mim, tal e tal. Eu posso afirmar, com base nessa canção, está mal informado esse garoto. Quem vê de longe não sabe as muitas águas que passaram para dessa ponte e passam ainda. Então eu louvo a Deus pelo cuidado, pela sua condução, pela sua presidência sobre nós. De geração em geração, o Senhor segue sendo Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Salmo, capítulo 100, verso 5. Eu quero falar sobre um Deus imutável. Eu quero falar sobre um Deus de recomeço. Salmo 100, versículo 5. Versículo conhecido, pequeno. Salmo 100, 5. Diz assim: porque o Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu vou contar de 1 a 5, vamos ler aqui então, está projetado aqui, ó. É uma tradução única. 1, 2, 3. Esse é um salmo de louvor a Deus, que afirma quem Ele é. O verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Um salmo de louvor a Deus, que afirma de fato quem é Deus. E um salmo, conforme nós lemos aqui, que destaca um dos principais atributos de Deus: bondade, misericórdia e fidelidade. Repita comigo: diz bondade, misericórdia e fidelidade. E nesse versículo que nós lemos, diz que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel de geração em geração. E isso independe das circunstâncias que estejamos vivendo. Isso independe daquilo que nós estamos sentindo. O Senhor é bom,
o Senhor é misericordioso e o Senhor é fiel de geração em geração. Um Deus que faz nova todas as coisas. No princípio da criação, Gênesis capítulo 1, um texto conhecido do 1 ao 3, a Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Eu estou destacando esse texto para ser coerente com o título que eu citei aqui. Um título, ou o tema que estamos abordando, é um Deus imutável, e é um Deus de recomeço, um Deus que tem a capacidade, o poder de recomeçar, de fazer nova todas as coisas. E nós começamos a ver essa característica de Deus, já no início das Escrituras, no princípio da criação, Gênesis 1, quando o texto diz, no princípio criou Deus, verso 1, os céus e a terra. O verso 2 diz, a terra, porém, era sem forma e vazia. E o texto diz que havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Essa expressão, a terra porém era, pode ser traduzida também como a terra se tornou sem forma e vazia. Por que a terra se tornou? Se você quiser dar uma aprofundada depois, dar uma lida, entender melhor essa questão, mas há uma concordância de que houve um longo intervalo de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era ou se tornou sem forma e vazia. Então, entre o versículo, um Deus que criou os céus e a terra se tornou sem forma e vazia a um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo, ele é justificado, segundo muitos estudiosos, eles afirmam que houve uma destruição, houve uma deformação da terra, quando aconteceu a queda de Satanás no planeta, quando ele era Lúcifer, ele foi precipitado por terra, por causa da soberba, por causa da arrogância, e é uma história que nós já conhecemos, quando ele quis ser como Deus, quando ele quis usurpar o lugar de Deus, Deus o precipitou por terra com um bando de anjos que seguia suas ideologias. Então a terra foi criada, e essa terra, ela se torna sem forma, e ela se torna vazia. E nós vemos no verso 2, o verso 2 inicia a história da recriação. Nós vemos que pelo Espírito de Deus, aquele vazio existencial, aquela falta de forma, começa a ganhar existência. Põe o verso 4 ali, por favor. Verso 4. Não, vamos para o 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Lê a parte B do versículo para mim. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E foi dizendo Deus, venha a existência. E aí, nós começamos a ver a vida vindo à existência, e a terra que estava disforme, que estava sem forma, ganhando forma. Algo aconteceu, do verso 1 até o verso 2, Deus criou a terra, e essa terra se torna sem forma e vazia. Houve um impacto, houve um efeito sobre a terra, que fez com que a terra perdesse a sua forma. Eu estou pegando o Gênesis 1, para trazer o nosso entendimento, trazer o nosso coração, esse entendimento de que no início da história da humanidade, nós vemos um Deus criando e um Deus recriando, amém? Só Ele tem essa capacidade, um Deus que cria e um Deus que recria. Escuta uma coisa, quem sabe você que está me ouvindo, está me olhando aí, você como obra-prima de Deus, já não está experimentando alguma deformação pelo impacto do pecado na tua vida. Quem sabe você como criatura, como obra-prima de Deus, hoje, talvez, você não esteja se olhando no espelho
e você está concluindo que você já não reflete mais a imagem de Cristo. É possível que você esteja olhando para a tua vida hoje e você esteja espantado com suas atitudes. Algo aconteceu. Alguém que um dia recebeu o Espírito Santo, foi regenerado, foi criado em imagem e semelhança de Deus. E é possível que nessa noite você tenha entrado aqui nesse lugar, que eu tenho fé, convicção de que o Espírito Santo se move aqui entre nós, e ele se move com o mesmo objetivo, ele se move com a mesma expectativa, desde sempre, que é a expectativa de restaurar o homem. Desde o início da história, até o nascimento da igreja, nós vemos a imutabilidade dos planos de Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Por mais adversa que fosse a situação, sempre nós vemos uma intervenção de Deus estabelecendo o novo, estabelecendo a ordem. Você pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia, vai estudando a Bíblia, você vai ver no longo da história bíblica, Deus restabelecendo, Deus trazendo, restaurando algo que estava de pé, sofreu algum impacto, e Deus entra naquela história e Ele restaura aquela situação. Após a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico, nós lembramos bem dessa história, cantamos, lembramos dessa história no Salmo 126, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Mas o povo de Israel esteve cativo, esteve no exílio por 70 anos. 70 anos de cativeiro, 70 anos de exílio, não é algo tranquilo, é algo opressor, é algo triste. Perdas profundas são registradas. Então o povo de Israel, que vem de vários ciclos, várias histórias com Deus, chega um determinado momento que eles são levados pelo rei Nabucodonosor para o cativeiro babilônico, que lá fica durante muitos anos. Mas após 70 anos, como já sabemos na história bíblica, esse povo, eles retornam à pátria. O povo retorna à sua pátria, retorna a Jerusalém. Eles reconstroem o templo que havia sido destruído pelos babilônicos. O templo é reconstruído, o culto é restabelecido, o povo retorna à sua pátria, retorna às suas famílias, os que ainda existiam, porque muitos morreram durante o período do exílio, mas houve um processo milagroso, poderoso, de restauração e de restituição. Um tempo de louvor, um tempo de ações de graça, e foi um período marcado pela atuação de 4 profetas específicos: profeta Daniel, profeta Ageu, profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Louvado seja Deus! Tempo de louvor, tempo de alegria, tempo de ações de graça, o povo está livre, o povo reconstruiu o templo, glória a Deus. Porém, um novo ciclo entrou. Depois desse tempo de restauração, depois desse tempo de retorno, você vai ver lá na história, eu estou compactando, pegando os pontos principais, você vai ver na história que o povo entrou num período profundo de marasmo espiritual. E quanto tempo durou esse período de marasmo, depois desse processo pós-exílio, depois desse processo pós-cativeiro? Quanto tempo durou? 400 anos. 400 anos de silêncio. 400 anos onde não se ouvia mais a voz profética. 400 anos onde nada mais acontecia. Então, entra uma fase difícil, uma fase de 4 séculos de silêncio. 400 anos de silêncio. Um tempo onde não se ouvia mais a voz profética. Mas não só não se ouvia a voz profética, foi um tempo também que ocorreu um domínio dos povos ou da cultura pagã. A cultura pagã se multiplicou, a cultura pagã começou a influenciar. Então o silêncio da voz profética, o céu se aquietou e o paganismo dominou de alguma forma. Até Deus recomeçar. É muito interessante. Eu estava outro dia estudando a história bíblica. É impossível você seguir aquela história
entrar na história e o zoinho ficar seco. É difícil. Como Deus é fiel. Como os planos de Deus não se frustram. Ainda que as circunstâncias demonstrem que alguma coisa vai dar errado. Mas Deus não muda. 400 anos, 4 séculos de silêncio, 4 séculos de marasmo, 4 séculos de quietude profética, até Deus recomeçar. Hoje tem pouca Bíblia de papel, né? Pouca Bíblia de papel. Mas, quando a gente vai na transição do Novo para o Velho Testamento, no livro, tem aquela página branca, né? Aquela página branca é profética mesmo. É uma fase de quietude. Só que a página vira, a página muda. E Deus, Ele sinaliza um novo tempo, Ele sinaliza um novo começo. Como? Deus sinalizou um novo começo, trazendo à terra a encarnação do Verbo. Depois de 4 séculos de silêncio, depois de 4 séculos de um determinado domínio do paganismo, depois de um determinado século, de 4 séculos onde não havia mais uma direção profética, Deus se manifesta. E Deus traz à terra a encarnação do Verbo Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Tempo que é tudo escuro, ecoa a voz: a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela. João capítulo 1, verso 5. E o verso 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O silêncio é interrompido, as trevas são iluminadas com a encarnação do Verbo, com a vinda do Salvador do mundo, com a vinda do Messias, com o reino de Deus sendo estabelecido na terra através de Jesus Cristo. É um compacto da história bíblica para dizer que Deus não muda. É um compacto da história bíblica para dizer que Deus recomeça. É um compacto da história bíblica para dizer que, independente das circunstâncias, ainda que não estejamos vendo nada, Deus segue sendo Deus. Quantos podem dizer amém? Deus segue sendo Deus. Agora, há princípios, há trilhos para quem deseja viver um recomeço. Concorda ou não? Nós não podemos falar de recomeço. Isso não encontramos na Bíblia alguém que tem cumprimento de promessas em sua vida sem que tenha condição também. Não há possibilidade de recomeçar. Não há possibilidade de nós vivermos um ciclo melhor, um ciclo novo, quando nós não entendemos que há princípios a serem cumpridos, que há trilhos para entrarmos por ele. Nesse período, chamado período negro, período de sombra, tem um montão de nome. Esse período de 4 séculos de marasmo espiritual, nós percebemos, identificamos na história bíblica que teve gente que buscou o Senhor. Teve gente que mesmo em meio àquela circunstância, há pessoas, várias delas nas Escrituras, eu vou citar 2 mais comuns, mais conhecidas, digamos assim, mas no período do marasmo, no período escuro, no período da penumbra espiritual, no período da quietude da voz profética, nós vemos na história pessoas que buscaram o Senhor, pessoas que se mantiveram na expectativa de que algo poderia acontecer, pessoas que não se entregaram, pessoas que não falaram: já que não está acontecendo nada, vou jogar a toalha, vou beber, vou fumar, vou dançar funk.
Pode dançar o funk gospel, pode. Pessoas que mesmo em meio à adversidade, mesmo quando tudo dizia não, mesmo quando tudo dizia, ó, deu ruim, retrocede, nós vemos pessoas que se mantiveram buscando a Deus, que se mantiveram com uma confissão positiva, que começaram a viver uma vida na expectativa de que o ciclo uma hora ia mudar. Uma foi Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo anunciou a Maria que ela geraria o Filho de Deus, em Lucas 1, verso 30, o anjo disse que ela havia achado graça diante de Deus. Então aquela mulher que estava aí já finalmente daquele período difícil, daquela penumbra espiritual, ela era graciosa. Era uma mulher que tinha achado graça diante de Deus. E porque essa mulher era uma mulher graciosa, no meio e na sua geração, ela foi escolhida, bem-aventurada, para gerar, para trazer ao mundo o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. O que é se tornar gracioso diante de Deus? Se eu perguntar aqui quantos estão passando por tribulações, por lutas aqui, um montão de mão vai levantar. Eu tenho procurado ouvir Deus, orar a Deus em relação à nossa nação. A gente tem o dever de orar por nossa nação. Mas há momentos que você ora mais, você sente mais, o negócio é forte. E esse ano tem sido um ano assim especial, da necessidade de um posicionamento intercessório em relação à nossa nação. Eu tenho colocado diante de Deus essa questão da nossa nação. Então o tempo não é um tempo tranquilo. Então nós vivemos lutas, tempos de obscuridade, tempo de quietude espiritual. Tem gente que fala assim, mas não estou ouvindo Deus. Fala, calma, querido, que o Pai segue presidindo, Ele segue contigo, porque a palavra que diz que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, independe de sentimento, certo? É a palavra, e a palavra é fiel. Então eu não estou ouvindo Deus, eu não estou encontrando resposta. Olha, o negócio, a temperatura está aumentando, parece que a coisa está complicando, eu não estou ouvindo Deus, eu queria que Deus falasse alguma coisa comigo e tal. Mas enquanto você espera a voz de Deus, enquanto você espera Deus se manifestar, enquanto você espera Deus estabelecer um novo ciclo, como você tem se portado? O Pai que te vê nessa hora, o Espírito Santo que se move sobre a tua vida, que já perdeu um pouco o brilho e perdeu a forma, o Espírito Santo que se move aqui entre nós, em nós e através de nós. Qual é o testemunho que ele dá acerca de você hoje? O Espírito Santo pode dizer que Deus tem achado graça, a tua vida tem achado graça diante de Deus? A tua vida tem sido graciosa aos olhos de Deus? Maria, em meio a um tempo difícil, a um tempo de penumbra, ela foi destacada como uma mulher graciosa diante de Deus. Se nós queremos ver uma mudança de ciclo na nossa vida, nós precisamos pedir a Deus que aumente o nível da graça em nossa vida. Não tem uma canção, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, é isso. Senhor, dá-me mais graça, a tua graça é suficiente, a tua graça, ela me basta. Você não pode esperar que você viva um novo ciclo falando mal da vida dos outros. Você não pode esperar e dizer o novo de novo, enquanto você atenta contra a vida do teu próximo. 1 Pedro, sabe o que é isso? A ideia é tua? Não, tem vários textos, vou citar um só. 1 Pedro 3,10 diz assim: quem quiser amar a vida e ver dias bons ou dias melhores, quem quiser amar a vida e ver dias bons, dias melhores, refreie a língua do mal e os lábios não falem engano.
Quem quer ver dias melhores aí? Eu lembro uma expressão, um irmão sempre fala, é bom isso, essa confissão positiva. Ele diz, o melhor de Deus está por vir, isso é só o começo. Não basta só nossas palavras, a confissão positiva, ela é importante. Mas nós não vamos achar graça diante de Deus, graça suficiente para nós mudarmos um ciclo difícil que nós estamos vivendo, como família, pessoalmente, como igreja, se nós não tivermos graça, sabe? Graça. Deus tem que olhar para você e tem que ver a tua vida como a vida de alguém gracioso. Tempo de penumbra, tempo de luta, Deus achou Maria. Deus achou Zacarias. Zacarias recebeu profecia, palavra de Deus sobre o seu filho, que o ciclo da esterilidade estava se quebrando. Ele recebe aquela palavra profética enquanto ele estava oficiando no templo, servindo a Deus. Manteve o compromisso, manteve o posicionamento espiritual, ministrando a Deus. Então, eu não quero mais servir a Deus. Olha, está difícil, não está dando certo, não estou vendo assim, não estou vendo uma luz no fim do túnel. Então vou desertar. Piorou. Você pode partir dessa terra sem viver o melhor de Deus para você. O que nós fazemos para Deus independe do que nós sentimos, independe do que nós passamos, nós fazemos para Deus porque Ele é Deus, acabou. Isso basta. Você um dia estava morto, se não fosse a graça de Deus, você talvez não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui. Bendito foi aquele dia que o Espírito Santo me tocou numa madrugada, me encheu, me derramei em lágrimas, e levantei minha mão numa segunda-feira, e estou até hoje no caminho do Senhor. O que seria de mim se não fosse o Senhor? Eu não estaria aqui hoje, com alegria, compartilhando a palavra do Senhor. O que seria de nós? O que o Senhor espera de você? Você acha que pelo fato de você estar passando por uma fase difícil, por um ciclo difícil na tua vida, por um momento de quietude espiritual, por um momento que você não tem a resposta que você esperava que tivesse, Deus não deixou de ser Deus. Não justifica um cristão regenerado, que tem o Espírito Santo descompromissado, periférico. A palavra diz que Zacarias ele oficiava a Deus, buscava a Deus no templo, e num tempo difícil, no templo e num tempo difícil, tempo de penumbra, tempo de quietude, era negra, mas ele tinha um compromisso diante de Deus. Houve um remanescente no tempo escuro, que não olhou para as circunstâncias, mas olhou para um Deus imutável, olhou para um Deus de novos começos. Quem deseja recomeçar, muita gente aqui hoje precisa recomeçar. Você está fazendo roleta russa com o tempo, muito autoconfiante, mas o relógio está correndo. A palavra diz, hoje se ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. É tempo de se voltar para Deus, é tempo de se arrepender, é tempo de falar, Senhor, independente das circunstâncias, eu quero seguir sendo fiel a Ti, eu quero seguir Te honrando porque Tu és Deus, Tu és Deus. Então, se alguém deseja recomeçar, se alguém deseja um novo, se alguém deseja ver o Espírito Santo atuar na tua vida, trazer a existência do vazio existencial, dar forma àquilo que não tem forma, você precisa crer com toda a tua convicção, que Deus não muda, Ele é poderoso, Ele é Pai, mas Ele também é juiz. Hebreus diz que Ele é o mesmo, ontem, mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Pega as eras geológicas, aquele catatal de zero nos anos, Deus não mudou nada, Deus continuou sendo Deus, e no nosso coração não pode haver essa dúvida, nós não podemos titubear nessa convicção de quem é Deus, e como nós devemos nos portar na presença dEle, como devemos nos portar diante dEle. Quem deseja recomeçar,
Quem deseja viver o novo na presença de Deus, é preciso fazer o caminho de volta. É preciso se arrepender, e arrepender-se é exatamente isso. A palavra arrependimento, lembrar aqui a catequese, arrepender-se, a palavra arrependimento é metanoia. Metanoia no original é mudança de mente, de atitude, é meia volta, é voltar ao estágio inicial. Então quem quer viver o novo de novo, tem que fazer o caminho de volta. Escuta, Deus tem me dado uma palavra sobre paternidade. Eu compartilhei um pouco em Brasília, e o negócio está engordando. Está inchando assim, está aumentando. Mas imbuído por esse sentimento, por essa palavra, eu estava conversando com o Franco sobre um determinado irmão. E ele disse assim: Samuel, esse amado voltou para casa, mas não voltou para o pai. E eu falei, cara, que coisa forte. E o Espírito Santo falou, tem muita gente no quintal. Nós tivemos aqui, uns meses atrás, uma conferência, onde o Bruno falou com muita propriedade sobre a mesa, sobre a cultura da mesa. Ninguém é transformado se não é na mesa, no olho, na intimidade, no chazinho, no café. Deus nos chama à intimidade, nós não somos bastardos, nós somos filhos. Lugar de filho não é no quintal, lugar de filho não é na rua, lugar de filho é na mesa do Pai, na casa do Pai. E o Espírito Santo falou que tem filhos que estão no quintal, você precisa voltar para casa. Se você quer o novo de Deus para a tua vida, faz o caminho de volta, volta para a casa do Pai, volta para a mesa. Sai do quintal. E o Espírito Santo, eu digo isso, testifico isso, em nome de Jesus, e falo com temor e tremor diante de Deus. Volta para a casa do Pai, volta para a mesa, sai do quintal. No quintal você não vai ser transformado. Nós somos transformados pelo toque, nós somos transformados pela contemplação, e você não é transformado enquanto você estiver no quintal. Então, quer viver o novo de novo, precisa fazer o caminho de volta. Quer viver o novo de novo, é preciso você reconhecer os seus pecados. É possível que na tua dinâmica relacional, outros tenham pecado contra você, mas a nossa responsabilidade é individual. Você não vai no trono de Deus, junto com outra pessoa, dizer, eu andei de forma errada, eu andei fora do seu propósito, porque isso aqui me fez pecar. Cada um vai responder por si diante de Deus. Paulo diz, importa que cada um de nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Então reconheça os seus próprios erros. Olha, vamos voltar para o filho, a história do pródigo, a história conhecida de todos nós. Está lá em Lucas, no capítulo 15. O texto conta a história daquele garoto, que um dia se voltou para o pai e falou, pai, me dá parte da minha herança, na minha herança que eu vou meter o pé, eu vou para a rua, eu não quero mais ficar aqui. E o pai dá a ele a herança e ele vai embora. E a Bíblia diz que assim que ele está longe, está no mundo, ele dissipa todos os recursos, toda a herança ele gastou. E esse é um testemunho de que diante de Deus, distante de Deus, nós só perdemos, não tem como ganhar longe de Deus. Distante de Deus, nós perdemos sonhos, nós perdemos projetos, nós perdemos dinheiro, nós perdemos dignidade, nós perdemos moral. E em Deus nós temos tudo. E o texto conta essa história, uma história universalmente conhecida, desse jovem que se vai. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento da tua história, o texto diz que ele vai caindo em si. Ele diz, caiu em si, a ficha caiu. E ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, caminho de volta. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele diz, pequei contra os céus e pequei diante de ti. Caindo em si, disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quem quer viver novo, quem quer viver ciclo novo, quem quer viver página nova, quem quer viver história nova, faz o caminho de volta, sai do quintal, vai para a mesa do Pai, bate no peito e diz, pequei, e diz a amplitude do teu pecado. Ele diz, eu não pequei só contra ti, eu pequei contra os céus também. Eu não pequei contigo, eu pequei com os irmãos, eu pequei com quem eu deixei, quem eu ofendi, eu pequei. Você sabe,
aonde nós descobrimos o principal erro da nossa vida? No espelho. Os maiores problemas que acomete a humanidade, que acomete um homem, é gerado nele mesmo, dentro dele. Caminho de volta, eles pequei contra os céus, pequei diante de ti, eu não pequei só contra ti não, eu pequei também contra os céus, eu quero voltar para a mesa, eu quero fazer o meu caminho de volta. Quem quer viver o novo, quem quer viver o recomeço, precisa de um posicionamento espiritual adequado, precisa de compromisso, como Zacarias, como Maria, precisa de um posicionamento no corpo. Deus não tem compromisso com o descompromissado. O cego de Jericó, a Bíblia diz que ele estava à margem do caminho. O homem da mão mirrada estava à margem, e o Senhor falou: vem para o meio, estende a tua mão. Ele podia falar: estende a tua mão aí mesmo que eu vou te curar aí. Não, ali tem uma história, tem um ensino espiritual profundo para todos nós. Vem para o meio, estende as tuas mãos, compromisso, inclusão no corpo, confissão positiva. Ao invés de você ficar, ó que vida, ó que azar, ó que tristeza, a culpa é do presidente, a culpa é do vereador, a culpa é do pastor. Abra a tua boca e confessa positivamente. Diz que Deus vai mudar, vai restaurar teu filho. Diz que o teu choro é uma noite só, mas que a alegria vem quando o sol raiar. Confissão positiva. Quem está em posição de autoridade, pai, mãe, pastor, confissão positiva. Lamúria, murmuração, é linguagem das trevas, fecha a porta do novo ciclo na nossa vida. E nós precisamos aprender a viver isso. Posicionamento. Salmo 92:13 diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Florescerão. Tem uns bobos aí querendo bater na igreja, com crise, tudo ferido, com crise com o sistema falando da igreja. Igreja é uma coisa, sistema é outra. Igreja só eu e você, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que um dia vamos nos apresentar diante dele, com um corpo incorruptível. O Espírito Santo tem trabalhado, somos a noiva, menina dos olhos do Senhor. Não devemos misturar sistema com igreja. Sistema é sistema, mas a igreja é amada, a igreja é eterna, a igreja é poderosa, a igreja, o Senhor se manifesta, está no meio dela. Nós precisamos de um compromisso com a igreja, uns com os outros, vínculos uns com os outros, vínculos de amor, de honra, uns com os outros. Muitos, nos tempos de crise, ficaram para trás, não viram o novo de Deus, porque não reagiram segundo a vontade de Deus, não reagiram na perspectiva correta. Algo foi criado na tua vida um dia, algo foi produzido e não foi atribuição humana, foi o Espírito Santo, trabalhou em você, pegou você turvo e colocou um brilho nos seus olhos. Depois algo aconteceu, se tornou sem forma, se tornou vazio, mas Deus não mudou. Há esperança para você, há esperança para mim. O Espírito Santo se move sobre a face das águas, e quando o Espírito Santo se move, ele diz: haja vida, haja restauração familiar, haja cura, haja esperança, haja recurso. O Espírito Santo se move. O que você está passando hoje, a era escura da tua vida, a era negra da tua vida, se você se posicionar, virá sobre tua vida um tempo de glória,
um tempo de restituição como nunca você viu no seu caminhar. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O fato de você não estar vendo nada, está tudo contra você. Oh, que vida, que tristeza. Ninguém te ama, ninguém te quer. Mas Deus segue sendo Pai. Deus segue sendo Deus. Deus segue firme nos seus propósitos, porque Ele é Deus. De geração em geração, o Senhor é fiel. Deus é bom. Suas misericórdias duram para sempre. De geração em geração, tua fidelidade. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas eu sei que tem um número aqui, e não é um número pequeno não, é um número grande, de pessoas que estão realmente nesse tempo de obscuridade, estão na fase escura da caminhada, não está ouvindo mais a voz profética, não tem mais aquela sensibilidade que tinha no princípio, está tudo escuro, e é possível que você não esteja reagindo a esse momento, segundo a vontade de Deus. Você pode ter certeza, por piores que sejam as situações, Deus vai mudar esse jogo. Eu já contei uma história aqui, numa fase ministerial difícil, eu aprendi muito com aquilo, que até hoje eu falo, cito, e eu não estava aguentando mais. Sabe que não aguentando mais? Eu falava, rapaz, o negócio não vai estancar não, dormia com o peito apertado, acordava com o peito apertado, boca seca, troço horrível. Eu falava, rapaz, aquele sentimento de angústia, e eu orava a Deus, eu falei, Senhor, Tu me chamou, Pai, Tu me deu uma visão, me deu uma palavra, eu sei que Tu és vivo, Tu não muda, sei que meu Redentor vive, que Ele se levantará ao meu favor. Um dia eu acordei, fui para a lagoa, eu oro de vez em quando na frente da lagoa ali, ultimamente tenho orado lá com as fumacinhas de maconha, mas estou orando ainda, estou perseverando, não tinha na época, não tinha não, e eu fui orar a Deus, e uma voz me surpreendeu, e a voz disse assim, eu estabeleço um novo tempo na tua vida. Daí para lá, meu irmão, foi só vitória. O negócio foi doido, assim, escancarou. Depois mudou o ciclo de novo, rodou o ciclo. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu tenho a certeza do profeta Abacuque, ainda que a terra não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que a terra não dê o seu fruto, eu todavia confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Pensa num cara que vai morrer agarrado no mastro, pensa, vai morrer agarrado, brigando firme, sou eu. Sai dessa treva, creia que Deus é poderoso para estabelecer um novo ciclo na tua vida, mas para Deus estabelecer esse novo ciclo na tua vida, obre para Ele, seja uma Maria na tua geração, seja um Zacarias na tua geração, obre para Deus, posicione diante de Deus, tenha graça em ti, tenha graça na tua vida, para de culpar os outros, olhe para você, o problema está contigo, não está com as pessoas não, a chave da resolução da história está com você, sai do quintal, vai para a mesa, faz o seu
caminho de volta no nome de Jesus. Creia sempre que Deus é um Deus que não muda. Coloca-se de pé no nome de Jesus. Vamos atiçar fogo no altar agora. Vamos jogar brasa. Coloca-se de pé, abre o teu coração. Talvez você saiu de casa hoje com esse questionamento. Não aguento mais, Senhor. Até quando eu vou continuar nessa negritude? Não aguento mais, Senhor. Até quando eu vou viver nesse ciclo? Esse ciclo negro, esse ciclo difícil. Até você ver Deus como Deus e se relacionar com Ele como tal, até você fazer o caminho de volta, sem condicionar ninguém. A história começa com você. Sai do quintal, eu digo no nome de Jesus, sai do quintal. Um pai não trata com o filho no quintal, o pai trata com o filho na mesa. Sai do quintal em nome de Jesus. Faz o seu caminho de volta. Reconhece os seus pecados. Cubra a área de ofensa. Assume a sua responsabilidade. Ele diz: pequei contra os céus e diante de ti, Pai. Eu não pequei só contra o Senhor. Eu pequei também, a amplitude é maior. Assuma os seus erros, chama o pecado de pecado, se arrependa, se coloque na presença de Deus. Porque dessa forma, dias melhores virão. Tome um posicionamento espiritual. Não abra a tua boca para falar o que não convém. Não abra a tua boca para amaldiçoar, abra a tua boca para abençoar. Não empregue os seus ouvidos para ser alimentado por treva. Abra os seus ouvidos para que entre a palavra e essa palavra gere fé no teu coração. Não gere incredulidade, mas gere fé no teu coração. E o Deus da história, o Deus antes da história, é poderoso para estabelecer um novo ciclo na tua vida, no nome de Jesus. Eu quero dizer isso, eu quero declarar em nome de Jesus. Pessoas que estão aqui nessa noite sem sonho, sem expectativa, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o teu Redentor vive. Vive. Moisés cantou aqui ainda há pouco: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Em um momento inesperado, Ele vai se levantar e Ele vai mudar a sorte daqueles que nele esperam. Pai, no nome de Jesus, Pai, graças te damos. Bendizemos a Ti, Espírito Santo, pelo seu poder, pelo zelo, pelo cuidado que Tu tens com cada um de nós. Espírito Santo, contempla pessoas aqui nessa noite que perderam a forma. O que foi criado está se perdendo, Espírito Santo. Contempla aqui nessa noite, em nome de Jesus. Da mesma forma que, ó Deus, o Teu Espírito pairava sobre as águas, paira sobre vidas aqui, quebra cadeias, transforma corações, coração de pedra em coração de carne, tira escama de olhos, dê sensibilidade à Tua voz e ao Teu agir, Senhor. No nome de Jesus, encha corações de esperança, de que dias melhores virão. Tira filhos de quintal aqui, Pai, leva para a mesa, tira do quintal. Está no quintal por ferida, está no quintal por orgulho, está no quintal por carnalidade. Isso não é proveitoso, Pai. Leva para a mesa. Mesa é lugar de intimidade,
Mesa é lugar de formação, mesa é lugar de transformação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você que recebe essa palavra no teu coração. Você diz: eu preciso crer que a minha história vai mudar. Eu preciso crer que eu não sou uma exceção no plano de Deus. Eu preciso crer que a minha vida está inserida no plano de Deus. E eu não quero ser um obstáculo a esse plano. Eu não quero ter um coração resistente a ponto de passar ou mover e eu não ser alcançado por Ele. Sai do teu lugar e vem até aqui. Está cansado de ficar no quintal, né? Sai do quintal. Tenha medo não. Você não vai ser transformado à imagem do Senhor. Você não vai alcançar o grau de maturidade, de percepção para a tua vida espiritual, enquanto você for um cristão periférico. Enquanto você estiver na periferia do propósito, à margem da mesa, em nome de Jesus, sai do teu lugar. Você que espera um tempo novo na tua vida, você que está falando: meu Deus, está tudo enegrecido, está tudo preto, não estou vendo nada. Preciso de uma resposta, preciso de uma voz, preciso ouvir a tua voz profética. Sai do teu lugar, em nome de Jesus. Vem até aqui. Isso. Tenha vergonha não, o reino dos céus é de gente humilde. O reino dos céus é de quem diz para o Senhor sim, o amém. Os caminhos engraxarei, se me buscar de todo o coração, os meus caminhos são mais altos que o Senhor. Só aqui vem me ver, só Deixa eu dizer uma coisa. Com temor e tremor diante de Deus. Tem pessoas aqui que se encontram no quintal. Você está no quintal por sentimentos totalmente contrários àquilo que o Senhor deseja que você tenha. Você não sabe o que você está perdendo. A
intimidade, a espontaneidade, a transparência, a verdade, a leveza de olhar nos olhos. E você não consegue alcançar esse nível de aperfeiçoamento, você não consegue essa virtude enquanto você está no quintal da casa. E você não conseguirá viver um ciclo novo, um Deus que vai se levantar e vai mudar o ciclo, enquanto você estiver no quintal. Levanta-se nessa noite, torne a sobriedade espiritual na tua vida, torne a sobriedade espiritual na tua vida. Vem até aqui no nome de Jesus. Vem até aqui e fala: Senhor, eu quero a tua mesa, ainda que me custe, que for custar, mas eu quero a tua mesa. Eu preciso da tua mesa. Vamos orar, queridos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. O Espírito Santo tem falado nesses dias que é um tempo de recomeço. É um tempo de um novo ciclo. É um tempo de renovo na presença dEle. Mas isso não depende só dEle, não depende só de mim, depende de você principalmente. Não haverá nada de novo na tua vida se você não assumir os posicionamentos que compartilhamos aqui. Deus faz, o Deus dos séculos é um Deus que restaura, é um Deus que faz nova todas as coisas. No nome de Jesus, não tenha vergonha, sai do teu lugar. Eu quero declarar uma palavra para a tua vida, liberando os teus pés, liberando o teu coração para você receber essa palavra, liberando o teu coração em nome de Jesus. Que quebre-se as resistências do teu coração, que rompam-se as portas, em nome de Jesus. Eu te declaro livre nessa hora, para você dizer para o Senhor o sim e o amém. Eu te quero, Deus. Oh, yeah. Eu te Levanta as tuas mãos aqui. Vento de restauração, vento do Espírito, um vento que traz vigor, vento que reacende os sonhos. Eu profetizo sobre tua vida um tempo de esperança. Profetizo sobre tua vida um tempo de restauração. Profetizo sobre tua vida um novo ciclo. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou, diz o Senhor. Já foi a chuva, já passou o inverno, ouve-se a voz de uma nova estação.
Declaro um novo ciclo sobre a tua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Fica o tempo da tristeza, fica o tempo da dor, fica o tempo da derrota, e chega um novo tempo. Vento do Espírito vem, Senhor. Vento do Espírito vem, estabelece de fato um novo ciclo. Um novo ciclo como resultado do arrependimento, como resultado do quebrantamento, que a tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. O Senhor dá graça aos humildes, resiste aos soberbos. Eu quero te agradecer porque a tua palavra se cumpre nessa noite. De fato, um novo tempo. No nome de Jesus, para a honra, louvor e glória daquele que era, que é, que há de vir. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Diz assim: Deus, diz o meu Deus, é imutável. Crê nisso mesmo? Hã? Se tiver faltando, se tiver com dor, levanta a mão de novo. Diz: Deus, o meu Deus é imutável. Quantos podem aplaudir o Senhor com toda a força da tua alma? Eu sei